O ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, reagiu à declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro no interrogatório no Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira. Ele disse o seguinte: nós que acreditamos no Bolsonaro em algum momento fomos otários. Eu fui muito otário, publicou ele no X. Na postagem está um vídeo do momento em que Bolsonaro convidou o ministro Alexandre de Moraes para ser seu vice em 2026. O ex-presidente pediu licença para fazer uma brincadeira com o ministro, disse que perguntaria a seus advogados antes se fosse ele, provocando risos entre os presentes. Aí ele perguntou se o Moraes aceitaria ser ministro dele em 2026, o que deixou o Weintraub ainda mais chateado, né? Que ele já anda na bronca com o Bolsonaro há algum tempo, Carla, por ele não ter levado adiante o golpe, né? Não teve apoio, o Bolsonaro não levou. E agora convidou o Moraes para ser vice dele e o Weintraub falou que foi feito de otário. Não, mas eu falo que o Bolsonaro tem vários ex-amigos, né? Vários. O Weintraub é um dos ex-amigos mais antigos já, né? Lembrando que quando ele saiu do governo, ele já saiu como aquele ex que é tóxico e bombástico. Ele tentou, durante muito tempo, fazer vários ataques ao ex-presidente. Acho que é até natural. E aí, a gente tem que ter cuidado, né? Um pouco, porque é aquela coisa assim, é o momento dele de tentar voltar a aparecer, pensando que ele já mostrou que tem ambições políticas, vontades políticas, enfim. Ele tentando pegar. Eu estava conversando com uma fonte que é próximo ao ex-presidente, que não fez uma avaliação muito boa do desempenho dele ontem, falando sobre a parte que ele critica o pessoal de 8 de janeiro, dos acampamentos, falando, um bando de maluco, né? Aí a pessoa falou assim, pô, ele não tem que xingar os apoiadores dele, ele tem que condenar o quebra-quebra, mas não as pessoas, né? A avaliação era meio essa. O Weintraub, ele é um que saiu já xingando as pessoas, enfim, não me surpreende em nada a crítica, e aí eu acho que ele já está no bolsonarismo num pouquinho lateral, assim, né? Não é alguém já que faz o barulho que fez quando tinha participação aqui no governo, né, Diego? Lembrando que ele e o irmão dele tinha um cargo na Casa Civil, enfim, no início do governo, os irmãos Weintraub, eles eram da chamada ala ideológica, né, a gente classificava assim aqui um pouco, e eles chegaram na época com muita força ao lado do Bolsonaro, mas eles foram, acho que, os primeiros a serem expurgados quando o Centrão chega na metade do governo, então já não é de hoje essa ex-amizade, digamos assim, né? Zé, Calil, e aí? Foi otário o Weintraub? Eu acho que fica essa sensação, e ele acho que expressa um tipo de sentimento que não é só dele, né? Eu acho que uma parte dos apoiadores, digamos assim, pessoas comuns, acho que ficaram com essa sensação, mas também a classe política, né? A ideia de que Bolsonaro, enfim, não precisava ter ido para um enfrentamento direto, né? Claro que isso seria até estranho e ruim para ele, né, como réu, mas ficou um clima que para os bolsonaristas amistoso demais, né? E eu acho que o que passou do ponto para os bolsonaristas foi exatamente não só o clima, né, digamos, de amizade, uma coisa assim, de respeito, pediu desculpa várias vezes, né, ao ministro Alexandre de Moraes, mas eu acho que o convite, né, que foi descabido, ele pergunta se pode fazer uma piada, e não foi uma coisa assim, digamos, que saiu, ele pergunta se pode fazer uma piada, o Alexandre de Moraes diz que depende, né, se fosse ele, perguntaria para o advogado, ele continua com essa piada e faz essa piada convidando o Alexandre de Moraes para ser vice dele. Enfim, é uma coisa completamente descabida, né? É claro que ali a gente entende que tem toda uma cena em que você está falando com o ex-presidente, né? Está sendo o Brasil inteiro, está assistindo. Então tem uma questão que eu acho que é um pouco, digamos, diferente do que é normalmente, mas não seria muito comum ou aceitável um réu fazer esse tipo de comportamento e isso ficar tudo bem por parte de um juiz, né? No processo criminal. Então eu acho que isso acabou repercutindo muito mal entre os bolsonaristas. Ficou estranho mesmo.